Alessandra, por favor, introduza o assunto. Ai, meu Deus. Pois é, essa semana nós temos aí o aniversário de 2 anos da liberação da maconha para uso recreativo no Uruguai, né? O primeiro país do mundo a liberar o uso recreativo da maconha. E aí nós temos dados interessantes que falam a respeito do tráfico, né? A grande expectativa que se tinha com isso é que haveria aí uma redução significativa do tráfico e da violência que vem com ele, mas, infelizmente, como já era esperado por muitos, esses números não reduziram. Pelo contrário, houve até um incentivo, né, no tráfico, porque a demanda é muito alta e, claro, a produção legal, né, ou seja, o sistema legal de fornecimento dessa droga não supre a demanda, e aí favorece bastante o tráfico, porque a situação que antes não se tinha da legalidade, né, agora se tem. Então, com o tráfico funcionando a pleno vapor, o tráfico consegue suprir a demanda, né, e com o ambiente liberado, eles vendem muito mais do que antes ainda. Então, eu vejo assim que cada vez que se fala de liberação de droga, a pessoa pensa em inibir o tráfico. Mas, na verdade, o efeito é justamente o contrário. É como quando você toma um remédio esperando um efeito e ele causa o efeito exatamente o contrário. No caso da liberação, isso já era uma tese antes da gente ter dados concretos e agora, na prática, a gente está confirmando de forma empírica que realmente não é a solução para acabar com o tráfico. Pelo contrário, você alimenta ainda mais o monstro, né? Então, aí, dia 19 de julho vai fazer 2 anos que essa liberação foi feita lá. A lei já tem 5 anos, né? Mas eles vieram assim num processo gradativo de adaptação durante 3 anos e meio. A venda é feita só em farmácias, salvo engano, são 17 farmácias que estão autorizadas a fazer a venda. Isso não é suficiente para suprir a demanda. Tem horários específicos para fazer a venda, tem quantidades específicas. Então, assim, essa burocracia toda acaba facilitando a vida do tráfico. Como é que você vê essa situação aí, Ítalo? Olha, eu acho que quem acredita nessa lenga-lenga de que se você legalizar, né, a coisa simplesmente se legitimiza, tal, devia dar uma estudada do que foi o domínio da máfia sobre o jogo em Las Vegas, onde o jogo era legal. Né? A máfia italiana encheu as burras de dinheiro, continua sendo a máfia italiana, ninguém ficou bonzinho. Né? Eu recomendo o livro O Último Chefão, né, do Mário Puzo, menos conhecido, né, em que o Dom Clericúzio, né, que é tipo, é uma versão mais ruim do que o Dom Vito Corleone, né, ele tá querendo fazer a legalização da família, tal, não sei o quê, aí o filho dele pergunta, mas e tal negócio lá de assassino de aluguel, tal, fala assim, nós queremos ser santos, não mártires, né, querendo dizer o seguinte, assim, a gente tem que manter o nosso domínio aqui, porque as outras famílias não vão deixar barato, não é porque a gente manda, né, a gente tem papel passado e manda esse negócio aqui, que a gente pode se dar o luxo, né, de simplesmente baixar a guarda, né? Então ninguém vai querer baixar a guarda. Esse povo tem uma concepção mafiosa de mundo, né? Tem uma concepção violenta de mundo e não vai mudar de uma hora para outra, né? Não vai mudar. Você não consegue com um decreto transformar aí, né? Um Fernandinho Beiramar aí num respeitável empreendedor, né? Não vai acontecer isso. Não vai acontecer. E ainda que se diga, né? Fala assim, não, mas espera lá, mas quem cometeu assassinatos vai continuar sendo perseguido pelos assassinatos. A gente só vai legalizar o tráfico de drogas. O problema é que existe todo um cosmos envolvendo, né, o tráfico de drogas, né? Se o cara não tem o menor pudor de entrar numa favela atirando, o que impede esses desgraçados de entrar numa loja legalizada atirando também? O que impede? A diferença é que eles vão passar de traficantezinho rico de favela para um Emílio Odebrecht. É a única diferença. Eles só vão ficar chique e vão poder andar em público. Mas vão ser vagabundo igual. Vai continuar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa.
pessoal argumenta que a repressão ao tráfico não é eficiente, né? Mas aí, para resolver o problema, a gente vai adotar uma outra solução que também não é eficiente. Não, eu Então, vou assim, explicar. pode dizer que não é eficiente. Eu vou explicar uma coisa para vocês que eu disse já, acho que há um ano atrás, que eu fiz um vídeo sobre legalização da droga. É o seguinte, não importa a droga, né, desses psicotrópicos, tirando o cigarro e o álcool, que tem um valor de construção civilizacional, né, que construíram de fato sociedades e se provaram assim, né, e essas drogas de psicotrópicos já se provaram uma grande causadora de gente imbecil e vagabunda, né? O que acontece? Qual é a situação que você tem? Você tem hoje toda a droga na mão do tráfico, né? Pega o exemplo do Brasil, ou mesmo o exemplo antigo do Uruguai. Você tem toda a droga na mão das Farc, do PCC, do Comando Vermelho, do Escambau. E aí o governo diz assim, então tá bom, agora vamos legalizar. No dia seguinte que se legalizar, o que vai acontecer? O governo vai dizer assim, não, nós não podemos deixar que o tráfico, então, torne-se uma empresa legal e a gente anistie esses traficantes de então, que produzem, comercializam, entregam, etc., nós não podemos deixar que eles sejam anistiados, né? Nós temos de, então, evitar que eles tenham essa anistia gratuita simplesmente porque a gente quer legalizar, por exemplo, a maconha para fins recreativos. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, obviamente, permitir que empresas venham aqui e façam isto. A minha pergunta é a seguinte, o que é que o senhor Fernandinho Beiramar, as Farc, o PCC, Comando Vermelho, vão fazer com as empresas que tentaram entrar aqui no Brasil? Vão fazer guerra e vão fazer violência contra essas empresas, porque você acha que eles vão perder a sua doce produção e venda e distribuição de drogas, né? Para uma empresa do exterior, do Canadá, da França, do Escambau, da Holanda, que vem aqui produzir droga? Não vão, vai ter guerra. E quando tem violência, o que precisa acontecer? O Estado precisa crescer, precisa aumentar sua força policial, precisa ir lá e reprimir. Então o Estado diz, não, essa opção de deixar na mão do traficante e legalizar a vida do traficante não funciona. Trazer empresa e permitir a livre concorrência vai dar violência, porque o tráfico não vai permitir concorrentes, como de fato está acontecendo no Uruguai, né? Os homicídios aumentaram 66% por causa do narcotráfico. Então o governo diz o seguinte, já sei, maconha estatal, maconha pública, nós vamos aqui ter uma empresa, a Petroconha, vai ter a Maconhabras, vai ter aqui no Brasil o Canabras, já sei, pronto, o nome é Canabras. Aí vai ter a Canabras aqui no Brasil que vai produzir maconha, como um monopólio. Então vai lá, vamos pensar aqui, o Gilberto Gil, né, assume como ministro, né, como chefe lá, diretor da Canabras, ele assume e começa então o plantio, etc. O que vai acontecer? Vai continuar havendo ainda os PCC, Farc, etc. Esses caras vão abrir mão e dizer, sim, agora o nosso produto já está sendo entregue, vamos abandonar a nossa atitude de tráfico? Não. Vai ter guerra de novo, vão aumentar a violência, vai ter rebelião em presídio. O que é que o governo vai precisar fazer? Repressão policial de novo. Ou seja, em todas as opções, a repressão policial do Exército, etc., é necessária. Agora vamos dizer assim, mas Bernardo, a repressão policial não resolve. Por que não resolve? Meu filho, porque os donos do poder, quem manda nas coisas, está envolvido. Você tem grandes figurões políticos, empresários, etc., envolvidos no esquema e não permitem que ele seja devastado. Houve aquela operação no Rio de Janeiro que o Exército fez, em que eles acabaram com uma facção numa tarde, lá no Morro do Rio de Janeiro, que eu me esqueci o nome aqui. Mataram um traficante, assim, porque eles tinham matado dois cabos, parece, do Exército, na época que o Rio estava com a intervenção federal. E aí, o que o Exército fez? Essa facção aqui de traficantes aqui matou dois, então acabaram com a facção numa tarde. Ou seja, se quiser, dá para resolver. Não resolve por quê? Porque tem gente graúda atrás. Não é que a repressão não funciona. A repressão funciona sim. Porém, ela não resolve o problema. O que vai resolver a demanda de jovem maconheiro da universidade, principalmente, que são os maiores consumidores, jovenzinho de classe média, baixa e média
e média alta para cima, é nós mudarmos a cultura. E mudando a cultura, né, a gente vai restaurar isso, trazendo a alta cultura de volta para esse país. Então, assim, tem que ter uma dupla ação policial para resolver esse problema imediato, de curto e médio prazo, e a gente trabalhando a cultura para uma mudança a longo prazo das novas gerações. Entendeu? Então, é assim, não tem, gente. É a realidade. Não adianta a gente ficar com planos ideais. Liberdade de mercado. Sou seguidor de Rothbard. Enfia o Rothbard no cu, que ele é um libertário idiota que só dá preocupação para aspectos econômicos e não para liberdade, para a verdadeira cultura e salvação das almas dos indivíduos. Se você não se preocupa com salvação de almas de indivíduos, vá para o inferno, que é, aliás, o lugar que você está destinado. É isso que eu tenho a dizer. E só para lembrar aqui, quem é a favor também da liberação, quando você descriminaliza uma conduta, né, uma ação típica, você falou da anistia, né, de anistiar os traficantes. Na verdade, o nosso sistema penal já prevê isso, é chamado de retroatividade da lei penal. Então, se eu tenho uma situação hoje, uma ação que é típica, e é um crime, e ele deixa de ser crime, os criminosos condenados por esse crime automaticamente não são mais criminosos. Então, anistia automática mesmo que o governo assuma. Temos uma chuva de bandido na rua, né? Como se a gente já não tivesse. Aí é o sonho do desencarceramento, né? É a realização do sonho do... O Fernandinho Beiramar vira o Emílio Odebrecht no dia seguinte. Exatamente. Se ele não tiver nenhum outro crime associado, né, correlato ao crime do tráfico, se for somente, se ele tiver sido condenado somente pelo crime de tráfico. Sim, mas pode ter sido 1 milhão de... Pode ter sido 1 tonelada de cocaína, mas não é crime. Ele tá fora. Porque agora não é crime, e como a lei retroage, nesse caso, então ele também é alcançado por essa retroatividade. Então, é uma situação muito mais complexa do que simplesmente, vamos liberar a droga que vai resolver o problema. Olha aqui,